זה עומד אחר כתלנו, אחר כתלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. כל דודי דופק בתחילי, כל דודי דופק בתחילי, בתחילי אחותי רעייתי, בתחילי, בתחילי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. Olá, bem-vindos à meia-noite da semana Hatzot Shavua. Essa semana em que no calendário judaico estamos marcando a festa da Páscoa, o Pesach, e que obviamente modifica a leitura do texto bíblico dessa semana. A gente já retoma a nossa linha lá de sequências das leituras semanais, mas fazemos essa leitura especial nessa semana, que é uma semana que já está totalmente tomada pela temática dessa Páscoa. Essa Páscoa que é, obviamente, uma festa da primavera, né? É um dos nomes que ganha essa festividade, e ela traz toda essa energia, essa ambiência que é uma festa primaveril, que tem essas conotações de renascimento, né, nos lugares frios, principalmente no hemisfério norte, onde a tradição judaica nasce e passa a maior parte do seu tempo, da sua história, vive nesse momento o renascimento do mundo da natureza, as folhas que voltam a existir nas árvores, todo esse movimento que fala sobre renovação, que fala até mesmo sobre redenção. E essa festa vai marcar exatamente, ela fala sobre a saída, né, é a temática do livro de Êxodo, né, da saída do Egito, mas aqui no seu simbolismo mais profundo, que é a coragem da gente realmente né, fazer esse movimento de mudar as coisas, né? Literalmente no hemisfério norte eles abrem as janelas, eles ventilam a casa que estava cheia lá das meses e meses de inverno, e né, toda essa sensação de que a casa fica cheia de fungo, etc. Tem um desejo de renovação que para a tradição judaica é vivida através da limpeza das casas, que é realizada através desse símbolo,
né? Uma maneira que a tradição judaica tem de falar dessa limpeza, dessa renovação que acontece em todo o ambiente do lar, da casa, é feito através da ideia de que a gente não pode ter levedo, o famoso Hametz, e a festa toda gira em torno das casas ficando livre, né, desse elemento, que são elementos fermentáveis. Toda uma ideia de que durante esses 7, né, 8 dias na diáspora, as casas ficam livres desse ingrediente que é o fermento, essa característica que certos alimentos têm de inflar, né? E é uma cerimônia, digamos assim, todo um ritual em torno dessa limpeza. Ela simboliza principalmente esse desejo primaveril, né? Que é de possibilidade de renovação. Assim como as árvores têm a coragem, imagina a coragem de deixar, né? Nem deixar talvez a palavra, mas experimentar a queda das suas folhas, né? E a expectativa, a confiança que existe ali de que novas irão brotar, né? Numa integração com essa realidade das estações, dos períodos de frio desse planeta Terra, né? Isso é intrincado com a existência da árvore, e esse momento de renovação, ele não é o nascimento das mesmas folhas, não são as mesmas folhas que ficam escuras ou murcham e elas mesmas se refazem. É um processo muito interessante, tão semelhante com a ideia da morte, né? Por que a gente não pode ter uma regeneração de nós mesmos? Porque essa regeneração ela é sempre limitada e não ilimitada, e a gente funciona com a minha continuidade sendo os meus filhos, os meus netos, e não eu mesmo a minha continuidade. Então, assim, esse elemento realmente de renovação, de entrega, de acreditar que vai vir uma nova folhagem e que ela é nova, né? É sobre isso que gira essa temática da salvação de Pêssar, né? Ela está ali grudada com aquele evento histórico dos hebreus escravos saindo do Egito. É isso que nas casas nós vamos estar celebrando com o famoso Seder de Pêssar, que é o jantar onde vários simbolismos, né, estão ali nos alimentos, na maneira com que é conduzido aquele ritual de um banquete familiar. E nessa experiência, né, tá ali esse desejo de falar sobre a liberdade. E é interessante que a renovação, ela é realmente uma entrega, ela tem que ser uma transformação, né? Tanto que eles vão sair do Egito, vão receber os mandamentos no Monte Sinai, e ali é uma história primaveril, né? A ideia de uma primavera, que a gente viu isso, né, sendo abraçada por várias das revoluções no Oriente Médio, em vários lugares que eram primaveras. Teve primavera de Praga lá atrás, mas teve as primaveras agora do Cairo, do Egito, etc., que eram tentativas de transformação, né? Muitas delas, infelizmente, pararam ali, elas não conseguiram ganhar ou ganharam parcialmente espaço. Mas a ideia primaveril é essa, é de que a gente acredita, uma criança que vem, por que eu não posso ser o continuador por uma renovação de mim mesmo? Porque quando o meu filho vem, quando o meu neto, netas, etc., quando eles vêm ao mundo, eles vêm com uma renovação.
eles veem 2.0, 3.0, 4.0, que é muito diferente do 1.0 returbinado, né? Por que é diferente? Porque houve algo primaveril, porque houve ali um fechamento de um ciclo, o reinício de um ciclo. Há em alguma dimensão toda uma contabilidade nesses ciclos, né? E o que renasce incorpora modificações, incorpora uma série de coisas sistêmicas que são invisíveis a todos nós. Então, a ideia, né, desse momento primaveril é essa. E ela é celebrada de uma maneira muito bonita, porque nós estamos falando nessa leitura que vai acontecer, né, digamos, no sábado, né, que vai ser o primeiro dia da festa de Pêssar. Nós vamos estar lendo sobre essa noite em que os escravos hebreus tomam a decisão, né, a 10ª praga ali da morte dos primogênitos. Eles pintaram as portas, né, com sangue ali do animal, do sacrifício pascal, que foi um animal sacrificado especificamente para essa noite. E o anjo da morte passa as portas, né, ele pula as portas dos hebreus que tinham essa marca, e é o momento lá da morte dos primogênitos no Egito, a última praga, que acaba deflagrando a saída dos hebreus. Mas existe alguma coisa interna, independente da vontade do faraó, de permitir a eles sair depois de toda essa pressão? É o fato de que essa é uma noite de vigília, né? Tomar a decisão de sair, essa decisão primaveril, de movimento mesmo existencial, ela demanda muito. E ali existe um símbolo que é a matzá, que é o pão ázimo, que é um pão que, segundo a tradição, não houve tempo na época, no passado o pão era feito, ainda hoje é feito, mas nós compramos pronto, etc. Então a gente tem mais distância desse processo todo de feitura do pão. Mas o pão precisava ser fermentado. No passado você não tinha esses fermentos químicos, etc. Eles usavam de próprios elementos naturais ali, e aquilo levava um tempo. Para fazer um pão levava tempo, dias, né, para criar um levedo, deixar levedar e ali produzir depois, né, manufaturar esse pão. Mas o simbolismo dessa noite é que não deu tempo para fazer isso. Sabe quando você decide alguma coisa e você tem que agir? Porque uma das maneiras mais comuns de você procrastinar é você dizer que não está pronto, que falta alguma coisa, que ainda daqui a pouco eu vou arrumar isso, eu vou acertar aquilo, eu vou fazer aquilo. Essas são as nossas desculpas quando a gente não tem plena certeza de que a gente tem que entrar em movimento na vida da gente. Então, o simbolismo dessa noite é muito lindo, porque é um momento em que as pessoas trocam confortos, né? Trocam aquilo que já está estabelecido por algo que que vai ter o risco, né? Porque vai ser uma nova empreitada. E é essa capacidade de trocar pela liberdade, perceber o valor dessa liberdade acima de todas as outras travas e âncoras lá dos nossos confortos e inseguranças, é essa possibilidade de fazer essa virada que é o próprio Pêssar. Então, assim, é muito bonito porque é uma forma de representarmos essa força, né, de tomada de decisão, essa força que põe em andamento, que se torna proativa, né, e põe em andamento um processo que até aquele momento era sempre vedado, era sempre né, abandonado, porque existiam todas essas racionalizações, todos esses pensamentos,
todas essas amarras que não conseguiam, essa que é a grande verdade, não conseguiam ver que a liberdade valia mais do que esse somatório de confortos que a gente tem. Poder enxergar isso, poder perceber isso e dizer, não, eu troco, eu abandono, né? Eu vou em busca disso que é muito maior, essa percepção é ela a Páscoa. É ela que representa o abandono talvez de coisas muito materiais, pequenas, essas que a gente tem apego a elas, né? E perceber que o bem que a gente está investindo é um bem muito maior. Então, assim, toda essa celebração é em torno dessa noite de tomada de decisão. E esse pão, que é esse pão achatado, na verdade um biscoito, né, que é feito com todo cuidado para que não haja fermentação, ele simboliza justamente essa capacidade de, ok, é agora, agora ou nunca. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? São palavras aqui nossas aqui do tempo da ditadura, né, de músicas, né, mas elas falam dessa percepção. E é interessante, naquele momento era uma convocação às pessoas, né, independente das questões políticas aqui, não vou entrar nelas, mas era um convite às pessoas a se darem conta que a liberdade delas valia mais do que os pequenos confortos ou do que os pequenos privilégios. E isso muitas vezes está presente no espírito jovem, né? Os espíritos mais amadurecidos, no sentido do tempo, né? Não de maturidade, pessoas com mais idade, a gente vai acabando se engajando com os nossos confortos, né? Se envolvendo com esses nossos apegos. E o jovem, ele tem mais clareza de que a sua liberdade, ela botada numa balança, ela vale muito mais do que tudo aquilo que você pensa que tem a perder. Né? Palavras lá dos anos 60, da Janis Joplin, né? De que a liberdade é nada mais do que não ter nada a perder. Né? Quando você tem muito a perder, você começa a ficar não livre. E aquilo os hebreus podiam dizer de carteirinha, porque eles eram escravos. E vejam que até mesmo na condição de escravo, que é uma condição horrorosa, uma condição onde você está sendo abusado, mesmo assim os pequenos confortos eram maiores do que a sede de liberdade. E isso é muito chocante, porque se você olhar a sua própria vida, né, muitas vezes tem áreas da vida da gente onde a gente está totalmente escravizado. E mesmo escravizado, ou seja, né, ali impedido de viver sua autonomia, de viver seu arbítrio, suas escolhas, naquela situação horrível, você não faz nada. E você não faz nada porque há um conjunto de confortos, né, que sustentam aquela escravidão. Pode até ter um carrasco, como tinha ali no caso o faraó, mas ele simplesmente é um orquestrador dessa incapacidade de valorar o espírito versus as condições do conforto, as coisas materiais. Então essa é a guerra da Páscoa, literalmente, que estava ali representada entre Deus e o faraó, né? Essa luta pelo espírito humano, para que o ser humano valorize o seu próprio espírito a ponto dele não ficar, digamos assim, corrompido, escravizado pelas amarras dos seus apegos e da sua materialidade. Para isso, o ser humano precisa da força primaveril, né? Porque é a força primaveril que aparece nas janelas, né? Com os primeiros raiares de sol mais forte, com o calor que se apresenta com uma luminosidade diferente, e essa luminosidade ela convida a essa liberdade, e é nesse empuxo,
nessas condições favoráveis da primavera, que é possível matar as coisas antigas, abandonar as coisas antigas. E é muito esse espírito, né? Quantas vezes a gente tem armários e armários de roupa, né, que a gente não consegue liberar. Elas são o hametz, elas são esse levedo, né? Para que a gente tem essas roupas? Porque a gente olha essas roupas, o valor que elas têm, ou quem sabe um dia eu vou usar, né? É toda uma construção de apegos e elas estão ali. E elas parecem que não pesam nada, por que não jogar fora? Né? Por que não zerar? Por que não fazer a cada primavera uma limpeza das suas coisas? E elas são importantes, essas limpezas, porque se você não se dá conta, essas pequenas coisinhas que você vai acumulando e guardando, e é um senso de existência pelo senso de ter, né? E isso tudo vai contra essa valorização da sua própria liberdade, a valorização de ser leve pelo mundo, sem lenço e sem documento, no sentido né, de contar com aquilo que é fundamental, que é com o seu espírito, e ele vai te guiar por esse movimento de vida. E para isso é importante essas renovações, essa possibilidade sempre da gente se imaginar primaveril. E a Páscoa vem realizar exatamente isso. Aquele pão que é o pão do não tem tempo, é agora ou nunca, sabe? Ah, mas não dá na mala, tem que, quem sabe eu vendo aquele imóvel que eu tenho, vendo essa coisa, não, é amanhã, é agora, esse movimento, essa certeza, mas aí você vai perder, não me importo de perder, né? Sem esse espírito, você não se torna primaveril. E é uma força universal da vida, né? Essa representação que depois para o mundo cristão está no ovo, né? O ovo também no Oriente, mesmo para o povo judeu, né? Que é usado no momento do luto, né? O ovo representa o infinito, a vida, né? Para além. Por quê? Porque o ovo é a renovação, o ovo é a folha. O ser humano não tem folhas, o ser humano tem óvulos, tem ovo, né? E o ovo é, de novo, não é o Newton 2, né? Não é o 1.0 recalchutado, é agora um 2.0. É o ovo de todos nós que tem a condição primaveril. Nós, quando tentamos, de todas as formas, recalchutar a nós mesmos, somos parte desse armário que a gente não quer jogar fora. Tem partes de nós mesmos, igual um armário, tem partes de nós mesmos que não servem para nada, que foram experiências, que foram até experiências boas ou bem-sucedidas, e a gente guarda, a gente reproduz elas, a gente vai sempre por esse mesmo caminho, ou fica só na memória delas, como se fosse um grande guarda-roupa que a gente tem de coisas que a gente nunca mais vai usar, só porque elas parecem dar para nós uma sensação de existência e de liberdade, quando ao contrário, elas não oferecem liberdade. O armário quase sem nada, a mochilinha só com aquele mínimo necessário, e se não tiver nada, o caminho vai prover, Deus vai prover, né? Essas construções primaveris da vida, elas são o ovo, elas confiam, elas trazem a potência da renovação e a gente tem que estar junto disso. Mesmo que nós em algum momento sejamos o que vai ser descartado, nós somos a parte desse grande armário que ficou por alguma razão envelhecida, mas nós temos que estar engatado com esse processo de vida. Nós temos que ser aquelas pessoas que
que estão ali protegendo o ovo, acreditando no ovo mais do que em nós mesmos, que é também o lindo processo maternal, ou paternal também, mas principalmente maternal, que é esse sentimento de que o ovo vale mais do que a própria vida. Esse é um lugar primaveril, né? Como é a liberdade é o ovo. Né? E mesmo quando é em relação a nós mesmos, é o transplante, é a semente, é o ovo. Semente é o ovo para nós. Né? É aquilo que a gente vai poder transplantar num novo mundo, não no velho mundo, do qual eu sou até uma conformação dele. Então, entrar nesse espírito, né, um dos momentos bonitos do ano, pegando carona, obviamente, nos lugares que são mais frios, pegando carona no verdejar da vegetação, do aparecimento de flores, né, da vida, né, que renasce como um grande ovo. Né, o planeta se torna um grande ovo na primavera, e marcado principalmente por esse pão ázimo, em que, se você tiver que escolher, por mais que a racionalização te diga, pô, mas tem isso, eu vou deixar isso, como é que eu vou abrir mão disso? O que é isso? Como é que posso? Você ficar encantado por borboletas, por flores, pela primavera, e fazer uma mochilinha muito pequena ou sair sem lenço e sem documento, mas pleno e assumindo a sua própria liberdade. É isso que é ritualizado e é esse senso que nas famílias judaicas esse banquete quer representar. Não troque nunca essa possibilidade primaveril por conta de todas as quinquilharias que você acumulou no ciclo, no ano que passou. Não abre mão dessa liberdade por elas. Né? E mais fácil falar do que fazer, mas é assim que a gente experimenta a liberdade. E nessas mesas, em família, né, lembrando desse momento, daquela noite tão assustadora de tomada de decisão, em que as pessoas tiveram claridade, em que elas ficaram iluminadas a ponto de dizer, não, é agora, é nesse momento e é nas condições que vai dar. Não vou esperar uma condição melhor, é agora. Essa decisão é ela que é celebrada e ela é guardada, né, de geração em geração como a potência primaveril e que o Pesach, a Páscoa, produz para todos nós. Que a gente possa se renovar dessa maneira, que a gente possa acreditar nesse verdejamento totalmente novo, né, que a gente não fique apegado ao que, né, tombou durante o outono, né, para dar lugar justamente a algo ainda mais vivo. Não é que vai produzir a morte ou a perda, é o contrário. É mais vivo, é mais em direção à própria vida. Até a próxima semana aí. הנה זה